Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo da memória pascal do ressuscitado, celebramos a festa da dedicação da Catedral de Roma, a Basílica Lateranense, dedicada ao Cristo Salvador. Essa festa recorda o dia de sua consagração e dedicação, sendo esta catedral mãe de todas as igrejas presentes em Roma e mãe de todas as catedrais do mundo. Esta festa também nos recorda de que somos as pedras vivas do templo do Senhor e o seu povo amado e convocado ao redor de sua presença. Unidos ao Bispo de Roma, ao Santo Padre, rezemos por toda a Igreja Universal e pelas igrejas particulares, as dioceses espalhadas pelo mundo. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 2, depois o versículo 8 a 9, depois o versículo 12. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 9 e depois o versículo 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Então, a Basílica de São João do Latrão é a Catedral de Roma e, por isso, a Catedral do Papa. É contemplada como a igreja mãe de todas as igrejas do mundo, pois foi construída na origem do cristianismo no ano de 324, a pedido do imperador Constantino. Por isso, a liturgia de hoje é um convite tanto para contemplarmos o mistério de salvação revelado pela presença de Cristo ressuscitado, quanto para celebrarmos a unidade, a comunhão e a sinodalidade de toda a Igreja Católica, pois festejamos a sede da Diocese do Papa, aquele que preside na caridade a Igreja Universal. Então, o trecho de Ezequiel, da primeira leitura, reflete sobre as águas que brotam do templo, que irrigam toda a terra. Destas águas, o Senhor fará prover a abundância de todos os bens para o povo. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 11, depois o versículo 16 a 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 11, depois o versículo 16 a 17. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado. Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Então, o texto da segunda leitura, da primeira carta aos Coríntios, comenta que o edifício material está construído sob um alicerce espiritual, que é o próprio Jesus, revelando-nos seu mistério e sua graça. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 2, versículo 13 a 22. João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois,
Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Então, no Evangelho, Jesus se apresenta como um novo templo. É dele que nos provém toda sorte de bênçãos e dons. Diz o Senhor: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Nem a morte, portanto, será capaz de colocar fim à nova aliança afirmada pelo Filho de Deus, ressuscitado dentre os mortos. Em Cristo ressuscitado, o verdadeiro templo, adoramos o Pai em espírito e verdade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.